O amor é uma emoção que às vezes o dinheiro não pode comprar. Não importa o quão longe nos afastemos, o amor está sempre esperando por nós. Na cena de abertura de A Taste of Love, Taylor e Jacob se escondem enquanto seu pai e sua avó preparam comida para seus clientes. Os pais de Taylor são donos de um restaurante e ela planeja roubar um pouco da comida. Quando o pai sai da cozinha para servir, ela pega um dos salgadinhos e também planeja levar o frango novo que a avó está tirando do óleo. Vendo que ela não está sendo vigiada, ela e Jacob vão atrás da carne, mas antes que consigam acabar com a carne, a avó dela os vê. Porém, quando seu pai chega, sua avó decide não informá-lo do que aconteceu. Ele simplesmente diz para eles saírem, pois a cozinha não é um lugar para brincar. Antes de sair, a vovó prepara frango para eles. As duas crianças correm para Clearwater Beach para comer. Enquanto comia, Jacob pergunta a Taylor se ela se tornará chefe como sua avó e seus pais. Na verdade, ela quer ser a chefe mais famosa do mundo, mas também quer viver num ambiente chique. Ela acredita que o ambiente atual não é sofisticado o suficiente. Jacob, por outro lado, é indiferente. Ele simplesmente quer estar perto de Taylor anos depois. Taylor agora é apresentadora de ensino de culinária na Culinary Network e é a apresentadora principal do QED, o que significa rápido, fácil e delicioso. A cena começa com ela ensinando as pessoas no último episódio da série. Ela faz a apresentação lindamente. Após as filmagens, um de seus diretores elogia sua excelente forma de encerrar a temporada. Ela tem certeza de que ele não está lá apenas para lhe dizer isso, e revela que ela terá uma reunião com o presidente Nine da rede no dia seguinte. Taylor não consegue conter sua alegria ao ouvir a notícia enquanto está saindo do set. Ela vê outro apresentador falando sobre como quando se cozinha com o coração, é impossível fazer um prato ruim. De certa forma, isso atinge Taylor e a faz se sentir um pouco emocionada. Antes de sair para o camarim, sua empresária Jessica vem parabenizá-la pelo encontro. No dia seguinte, ela espera deixar a QED e mostrar ao mundo quem ela é. Ela sugere que eles vão comemorar, mas Taylor recusa porque ela tem um encontro. Ela responde de forma tímida, com vergonha de usar um aplicativo de namoro que parece um mini mercado para ela. Seu gerente garante que todo mundo está usando e que todos nós temos que beijar alguns sapos antes de encontrar nosso príncipe. Durante o encontro, Taylor continua procurando no encontro dela, tentando adicionar ketchup à comida. Enquanto eles discutem, ele adiciona ketchup à comida, e isso parece estranho para ela. Ao falar sobre sua carreira, ela percebe que a ideologia dele parece ser diferente da dela, especialmente em comida e em sua carreira. Recebe uma ligação de seu gerente, que ainda está no escritório. Ela está ansiosa para ouvir a opinião de seu namorado, e é aqui que ela expressa seu desgosto por seu namorado, colocando ketchup na comida dele, mencionando os incidentes anteriores com seu ex. Ao mencionar seu encontro no dia seguinte, Taylor fica nervosa, mas seu gerente a incentiva. Ela mostra um sorriso e confiança. Ela entrega sua apresentação, mas olhando para as páginas, o presidente da rede diz ao Sr. Thompson para iniciar a discussão. Isso a surpreende porque ela pensava que era ela quem estava apresentando, que eles têm uma proposta para ela. Com base no sucesso de seus episódios e na rapidez com que seu público está crescendo. Eles entendem que ela fez um ótimo trabalho criando o tipo de programa que deseja, mas como seu programa atual está tendo a rotatividade esperada, eles preferem não consertar o que não está quebrado. Em seguida, eles mostram um design onde Taylor hospedará o QED no horário nobre, prometendo aumentar seu orçamento e também aumentar seu salário. Eles acreditam que isso a deixará entusiasmada, mas ela não está entusiasmada com o novo desenvolvimento porque significa que ela não será capaz de fazer o que pretende. Não é capaz de responder. Ao discutir o resultado de sua reunião com seu gerente, Taylor rejeita a oferta. Ela não está pronta para prosseguir com o QED novamente, mas como o programa rendeu muito dinheiro à empresa, Eles querem continuar com isso. Ela quer seguir em frente, mas seu gerente a convence a não fazê-lo porque o novo plano ajudará sua carreira e lhe renderá mais dinheiro, pois ela se tornará um nome familiar. Taylor insiste em rejeitar a oferta e quer cancelar sua viagem para casa para poder procurar outro emprego. Mas seu gerente a aconselha a fazer a viagem para que ela possa clarear a cabeça e tomar uma decisão adequada. Taylor viaja de volta para sua cidade natal para visitar seus pais. Ela primeiro vai ao restaurante na esperança de surpreender seus pais lá dentro. Chegando lá, ela entra pela porta dos fundos,
mas encontra o restaurante vazio. Ela entra na área principal pela cozinha e vê que o restaurante não está funcionando. Ela fica olhando em volta e dizendo olá até ouvir alguém falar pela porta dos fundos. Voltando para a cozinha, ela vê Jacob e ele também fica surpreso ao ver ela. Eles trocam cumprimentos sem jeito. Jacob está lá para entregar um pacote para os pais dela. Ele entrega o pacote a ela para que ela possa entregá-lo. Ele menciona o programa dela e ela revela que a rede planeja mudar o programa para o horário nobre. Mas ela ri sem jeito. Antes de sair, ele a convida para a festa de aniversário de um amigo em comum chegando em casa. A mãe de Taylor está animada em vê-la. Ela pergunta por que ela e seu pai não estão no restaurante. A pergunta, prometendo falar sobre isso mais tarde. Seu pai também está animado em vê-la. Depois de abraçá-lo, ela percebe que ele segura uma parte de seu corpo e se pergunta o que aconteceu. Sua mãe explica que ele caiu de uma escada de pintura. Mencionar a pintura faz Taylor perguntar se ela estava no restaurante, mas eles mudaram de assunto rapidamente. Mais tarde, naquele dia, enquanto comia, o pai de Taylor pergunta sobre seu próximo passo. Espera que eles permitam que ela experimente sua receita. Além disso, eles perguntam se há algum homem em sua vida. Taylor não teve sorte com os homens, mas seu pai a aconselha a não apressar as coisas. A mãe dela tem uma opinião diferente, lembrando-lhe que ele a pediu em casamento no quarto encontro, mas ele se defende. Ao dizer que é simplesmente romântico, Taylor traz a discussão de volta ao restaurante e se oferece para ajudar. Seu pai reluta em compartilhar o assunto e recusa a oferta, mas sua mãe insiste que eles compartilhem a notícia com ela. Depois de muitas idas e vindas tentando mudar o assunto para outro assunto, eles finalmente dizem a ela que querem vender o restaurante. Isso choca Taylor e ela não consegue encontrar uma resposta. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Taylor está sentada do lado de fora de casa, sua mãe se junta a ela. Ela expressa seu descontentamento em vender o restaurante como se isso não significasse nada para eles, mas sua mãe explica que a escolha não é fácil. A mente deles não está mais nisso, e embora a comida seja boa, ela não a corta mais. Taylor não está feliz, ela está apenas descobrindo, mas sua mãe a lembra de como seu pai pode ser. Sua mãe a incentiva a ir à festa, pois ela está de férias e há muito tempo não vê os amigos. Na festa de Jordan, Taylor vê Jacob conversando com uma senhora e fica com um pouco de ciúme. Jordan a vê. Ele fica surpreso por ela estar na cidade e liga para Tom, seu namorado. Jacob também percebe sua chegada. Tom traz bebidas e eles fazem um brinde ao aniversariante. Jacob se juntou a eles, e enquanto conversa, ela percebe que todos na cidade sabem sobre a situação do restaurante de seus pais. Isso foi um choque para ela, porque ela viu Jacob antes de ver seus pais, e ele não se importou em mencionar isso a ela. Vendo a expressão dela, Jacob decide ir. Ela vai atrás dele, desafiando-o por mentir para ela, mas ele explica que não contou a ela só porque sentiu que não era sua função fazê-lo. Isso os leva a falar sobre como ela saiu sem olhar para trás, mas ela argumenta que está lá fora perseguindo seus sonhos, enquanto Jacob está feliz em sobreviver. A conversa não termina bem, pois parece que há uma mágoa tácita entre eles. Taylor volta para a festa para tomar uma bebida. Linda, a senhora com quem Taylor estava conversando, caminha até ela, falando sobre a maneira como Jacob se afastou dela. Linda a convence a participar da competição Cook-Off, na qual o vencedor ganha o melhor restaurante do ano. Ouvir isso dá a Taylor a ideia de que ela pode usar a competição como uma forma de trazer o restaurante de volta. Ela fica mais interessada. Quando Linda menciona que houve um tempo em que seu pai competiu e ficou em segundo lugar, enquanto o Linda Restaurant vem ganhando o primeiro desde então. Taylor continua pensando na competição mesmo depois que Linda a abandona. A cena seguinte mostra Taylor indo conhecer seus pais, mas eles escondem dela o que estão verificando. Ela revela o que aprendeu na festa e pergunta aos pais se há algo que ela precisa saber, já que está tendo surpresas diversas. Após afirmarem que não há mais surpresas, ela pergunta sobre o próximo passo, que é reformar o restaurante. No entanto, seu pai não está apto para fazer a maioria das coisas. Ela se oferece para ajudá-los a garantir que tudo dê certo. Taylor e seu pai vão tomar café da manhã e ela recebe um elogio de um fã de seu programa.
quando eles chegam ao café e vão até Taylor para se desculpar pelo que aconteceu na festa. Ele quer que eles esqueçam o passado e sejam amigos. Ela concorda e também pede desculpas. Ela revela sua intenção de ficar um pouco para ajudar no restaurante e ele se oferece para ajudar. Quando o pai dela volta, Jacob informa que está disposto a ajudar no restaurante antes de deixar pai e filha para desfrutar da refeição. Linda chega como café e agradece ao pai de Taylor por ter repassado o trabalho de catering. Ela está animada com a competição. Ele fica surpreso que sua filha tenha se inscrito no Coco. Ela percebe que ele está bravo, então tenta convencê-lo a concordar com a competição cena. Ela informa seu gerente sobre a competição, e é aqui que suas verdadeiras intenções são conhecidas. Ela está tentando fazer com que seu pai se apaixone pelo ensino novamente. E talvez ele não queira vender o restaurante, mas ela não está certeza sobre as finanças do restaurante. Seu gerente sugere que ela aceite o acordo oferecido a ela porque isso significa muito dinheiro para ela reviver o restaurante. Taylor e seu pai estão deliberando